Olá, pessoal! Na aula passada a gente falou sobre estequiometria, sobre os cálculos estequiométricos. Começamos a falar sobre isso, falei para vocês como retirar algumas informações da equação química, né? Os passos que você tem que fazer antes de resolver um cálculo estequiométrico. Hoje nós vamos resolver alguns exemplos e retirando algumas dúvidas, recordando, tá? Eu resolvi trabalhar com resolução de exercícios. Eu acho que fica mais fácil da gente aprender dessa forma, ok? Então, vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele nos diz o seguinte. O nitrato de cobre pode ser obtido a partir da reação de cobre metálico e ácido nítrico, conforme a equação abaixo. Então, nós temos aqui cobre reagindo com ácido nítrico e formando nitrato de cobre mais óxido nitroso e água, ok? Uma equação química já balanceada, ok? Então, ele já me deu a equação química e já balanceou ela para mim. Então, né, metade do caminho já foi. Então, vamos lá. De acordo com as informações apresentadas acima, considere que o cobre utilizado na reação apresenta uma pureza de 100%. A partir de 635 gramas desse metal, determine a massa de sal que será formada. Então, olha, perguntou a massa. Então, eu vou ter que calcular a massa molar. De quem? Do cobre e do sal que é formado. Então, eu vou precisar estar perguntando para mim sobre isso aqui e sobre o sal. O sal, pessoal, é esse aqui, ó. Tá? Esse daqui vai ser o nosso sal. Água, né, nem se fala. Esse daqui é um óxido. Então, não é um sal. Um sal vai ser isso daqui. Tá? Um composto iônico, formado por um metal, um íon de carga, que no caso, se ele se dissociasse, formaria um íon de carga positiva, e um íon poliatômico, que se ele se dissociasse, formaria um íon negativo, ok? Então, esse daqui é o nosso sal. Está perguntando para mim sobre esses dois. Então, eu vou ter que calcular a massa molar do HNO3? Não. Do NO? Não. Do H2O? Não. Só desses dois. Beleza? Mas antes, eu tenho que saber a proporção em número de mols que reage. Isso eu tenho obrigação de fazer em todo o cálculo estequiométrico. Se eu tenho os coeficientes estequiométricos, fica fácil eu saber qual o número de mols que reage e é formado. São os próprios coeficientes estequiométricos. Só eu considerar que aquele ali é o número de mols que reage e que são formados. Então, se aqui o coeficiente estequiométrico é 3, então eu vou dizer que 3 mols de cobre reagem com 8 mols de NH3, olha, justamente o coeficiente estequiométrico do HNO3, e forma 3 mols do sal, 2 mols do NO e 4 mols de H2O, ok? Então, essa é a quantidade em número de mols. Está perguntando em massa, então tem que calcular a massa molar. A massa molar do cobre é 63,54 gramas por mol. Isso já está lá na tabela periódica, como é só o cobre mesmo, fica mais fácil de eu identificar. 63,54 é a massa atômica do cobre e a massa molar numericamente é igual, significado é diferente, mas numericamente é igual. Então, a massa molar do cobre é 63,54 gramas por mol. Guarda essa informação aí. Agora, a massa molar do CuNO3,2. Olha, aqui eu só tenho um átomo de cobre formando essa substância. Esse 2 de fora vai multiplicar tudo que está lá dentro, então 2 vezes 1, 2 nitrogênios, e cada nitrogênio, a massa é 14, então 2 vezes 14. 2 vezes 3 aqui para o oxigênio fica 6 oxigênios, né? Então fica 6 vezes 16, porque a massa do oxigênio é 16. Fazendo todos esses cálculos aqui, nós já...
Então, a massa molar vai ser 187,54 gramas por mol. Esses valores que eu vou colocar lá, que reagiram? Não. Perceba que reagiram 3 mols de Cu. E a massa molar é 63,54 gramas por mol. Essa é a massa de 1 mol, mas reagiram 3 mols. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3, né? E aqui, olha, 187,54 gramas por mol. 1 mol pesa isso daqui, mas foram formados 3 mols, né? Então, vou ter que multiplicar isso aqui por 3. Então, a massa que reage vai ser 190,62 gramas de cobre. Peguei o 3 e multipliquei esse valor aqui, ok? Mais uma certa massa aí de HNO3, que não me interessa, porque não perguntou nada dele. Vamos adiantar. Formando 562,67 gramas de CuNO3, 2. Esse valor aqui foi a massa molar vezes 3, porque reagiram 3 mols, né? Formando isso aqui, mais uma certa massa de NO e uma certa massa de H2, O que não me interessa, ok? Então, se eu tiver 190,62 gramas de cobre, são formados 562,62 gramas desse sal. Então, essa é a relação que eu conheço. Vou usar ela para a regra de 3. Então, 190,62 corresponde a 562,62. Mas o exercício está perguntando se eu tiver 635 gramas de cobre. Que tanto do sal é formado? Então, eu coloco 635 aqui e x lá do outro lado. Multiplica cruzado, faz todas aquelas continhas da regra de 3. Eu fiz a passo aqui, você dá uma olhada. Você vai ver que a massa do sal que é formada é 1.874,22 gramas do sal. Ok? Vamos resolver mais um exercício daqui a pouquinho. Enquanto isso, você descansa um pouquinho. Daqui a pouco a gente continua. Então, vamos para essa segunda atividade aqui, segundo exercício. Vamos lá. Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do acetileno? Então, pessoal, perceba que aqui ele não perguntou nada de massa, então a gente não vai ter que calcular a massa molar. Por outro lado, ele não deu para a gente a equação química. Ele só falou que o oxigênio ele participa como reagente na queima do acetileno, C2H2, e forma água. Se é queima, é combustão. Já pode colocar isso na mente de vocês, porque é uma das coisas que pode cair com frequência, tá? Combustão é a reação entre um combustível, geralmente um composto orgânico, ok? Com gás oxigênio e forma como produto o gás carbônico, CO2, e água, tá? Então, a equação química, ela pode ser escrita dessa forma aqui, a equação química de forma balanceada, eu já coloquei ela balanceada, porque para balancear essa equação química, a gente teria que colocar uma fração. E para ficar como números inteiros, a gente teria que fazer umas multiplicações aí para ficar os números inteiros, tá? Depois eu explico para vocês como que se balanceia esse tipo de equação, beleza? Mas aí nós teríamos essa equação química aqui balanceada. O acetileno reagindo com o oxigênio são as condições para ocorrer a combustão, ok? O combustível com o comburente, que o comburente mais comum é o oxigênio, formando CO2 e água. Tá? Então, essa é a equação química aqui. Não perguntou nada de massa, então não precisa de calcular a massa molar desse daqui, não. Tá? Não precisa calcular a massa molar. Mas a gente sabe que, a partir desses coeficientes estequiométricos, nós temos 2 mols de C2H2 que reagem com 5 mols de O2 e formam 4 mols de CO2 e 2 mols de água.
Está perguntando para a gente, está relacionando a quantidade desse cara aqui ou a quantidade desse cara aqui, olha. 5 mols de O2 reagem e forma 2 mols de H2O. Então, essa é a proporção que eles reagem. Se eu tiver 2,5 mols de O2, que tanto que vai reagir e vai formar que tanto de água? Só 1 mol de água, né? Eu reduzi pela metade o número de mols de O2, né? Então, a gente tem essa proporção. Então, a gente pode usar isso para nossa regra de 3. 5 mols de O2 forma 2 mols de H2O. Uma certa quantidade de mols de O2, representada aqui por X, vai formar 17,5 mols de H2O. Que tanto que é esse número de mols de O2? Você multiplica cruzado, faz as continhas aí, e você vai perceber que são necessários 43,75 mols de O2. Beleza? Vamos parar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente resolve mais um exercício. Olá, pessoal. Vamos resolver esse terceiro exercício, então. A floculação é uma das fases de tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. As reações correspondentes são as que seguem. Então, nós temos aqui o óxido de cálcio reagindo com água e formando o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio reage com o sulfato de alumínio, formando o hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio. Então, nós temos aqui uma reação, um processo em 2 etapas. Essa primeira etapa aqui, formando o hidróxido de cálcio, e o hidróxido de cálcio, por sua vez, reage com nessa segunda reação, ok? Para facilitar, eu vou colocar aí na forma de uma linha. Mas lembrando que são 2 processos distintos, tá? Então, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. E vou colocar já esses 3 na frente, né? Porque, olha, a proporção desse daqui, você concorda comigo que se 3 mols desse daqui que vai reagir, então 3 mols eu vou ter que usar, né? Então, eu posso considerar que foram 3 mols formados. Então, essa primeira equação química aqui já está balanceada, não precisaria de eu colocar 3 aqui, não. Mas eu coloquei, porque aqui embaixo, olha, esse cara aqui, ele está com coeficiente estequiométrico 3, né? Então, foi necessário formar 3 desse daqui para usar aqui. Então, como eu escrevi assim, em linha reta, eu já vou colocar essas quantidades assim, de forma proporcional, de forma igual. Porque aí eu facilito o meu cálculo e resolvo tudo em uma etapa só. Porque senão eu teria que fazer um cálculo, o resultado dele usar para outro, tá? Só que aqui, presta atenção. Aqui, antes dessa seta maior aqui, é uma reação química, depois é outra, tá? Não é uma reação química só. Aqui nós temos uma reação química e aqui nós temos outra. E aqui eu coloquei os 3, porque esse cara aqui tá aqui. Então, se aqui tem 3, aqui também teria que ter 3. Não que essa daqui esteja escrita de forma errada. Jamais. Mas para facilitar meu cálculo mesmo. Tá bom? Então, pessoal, se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, o que significa isso? Obedecendo a lei de Lavoisier, a lei de Proust, tiver assim, não tiver nada errado aí, tiver tudo escrito de forma certinha, cada 28 gramas de óxido de cálcio originarão sulfato, originarão que tanto, né? No caso, de sulfato de cálcio. Então, qual a quantidade desse cara aqui? Aliás, qual a quantidade desse cara aqui que vai ser formado se eu tiver 28 gramas desse aqui? Aí perguntou gramas, tá vendo? Então, aí eu vou ter que calcular a massa molar. De quem? Só desses 2. Dos outros não precisa, não. Tá bom?
Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a quantidade e número de mols que reage, né? Então, 3 mols de CaO reagem com 3 mols de H2O, isso porque eu mudei, né? Lembrando aqui, e forma 3 mols de CaOH2. E forma pra gente 3 mols de CaOH2 e reagem, aliás, esses 3 mols de CaOH2 reagem com 1 mol de Al2SO4 e forma 2 mols de AlOH3 e 3 mols de CaSO4. Ok? Então, vamos lá. Está falando pra gente, está perguntando esse cara aqui e esse cara aqui, né? Então, eu vou calcular a massa molar só dos dois. A massa molar do CaO vai ser 56 gramas por mol, porque a massa do Ca é 40 e a massa do O 16. Como eu só tenho um de cada, só soma 56 gramas por mol. E a massa do CaSO4 vai ser 40 para o Ca, 32 para o S e 4 vezes 16 para o O, porque eu tenho 4 O. Ok? Então, eu vou ter aqui 136 gramas por mol. Beleza? Então, vamos lá. Percebam aqui, 56 gramas por mol, 136 gramas por mol. Ou seja, para cada 1 mol. Só que eu tenho 3 mols de CaO e foram formados 3 mols de CaSO4, né? Então, eu vou ter que multiplicar esses valores aqui por 3 para saber a quantidade em massa que reagiu. Quantos gramas reagiu? Reagiram 3 mols. E a massa é 56 gramas por mol. 1 mol tem 56 gramas. E 3 mols tem quantos gramas? 168 gramas de CaO e formou 408 gramas de CaSO4. Esse valor aqui foi multiplicando a massa molar, pelos foram formados 3. Beleza? Olha, essa é a relação que eu conheço, tá? Está perguntando? E se eu tiver 28 gramas de CaO? Que tanto desse cara quer formar? Aí você monta a sua regrinha de 3. 168 gramas de CaO forma 408 gramas de CaSO4 e 28 gramas de CaO forma X gramas de CaSO4, né? Então, 168X é igual a 11.424, passa o 168 dividindo, então você terá que a massa é 68 gramas de CaSO4 que será formado, ok? Vamos parar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente resolve o nosso último exercício, tá bom? Então, pessoal, vamos resolver esse nosso último exercício. No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a... Então, perguntou o número de massa, a gente vai ter que calcular a massa molar de alguma coisa aí, viu? Então, pessoal, a equação química pode ser descrita dessa forma aqui, em que C2H5OH é o etanol. Ele reage com o oxigênio presente no ar e forma CO2 e água. Essa é a equação química balanceada. Aqui, do mesmo jeito, pessoal, vai dar um número, vai dar uma fração, como coeficiente estequiométrico, tá? Depois eu mostro para vocês como fazer o balanceamento de uma equação química assim. Então, a gente sabe que 2 mols de C2H5OH reagem com 6 mols de O2 e forma 4 mols de CO2 e 6 mols de H2O, né? Está perguntando pra gente, e se eu tiver 138 gramas de etanol? Que tanto de água que é formada? Qual a quantidade em número de mols de água que é formada? Então, pessoal, aqui basta eu calcular a massa molar do C2H5OH. Porque a quantidade em água não está perguntando a quantidade de massa, e sim
número de mols. Se eu não confundir na hora de montar minha regra de 3, eu não preciso calcular a massa molar da água, tá? Então, a massa molar do C2H5OH é 2 vezes 12, porque 12 é a massa do carbono, e eu tenho 2 carbonos, mais 6 vezes 1, porque 1 é a massa do hidrogênio, e eu tenho 6 hidrogênios, perceba que eu tenho 5 aqui e 1 aqui, 6 hidrogênios, mais 16, porque a massa do oxigênio é 16. Então, você calculando tudo isso aqui, você vai ter 46 gramas por mol, beleza? Então, 1 mol tem 46 gramas. 2 mols que reagiram, que tanto que tem, pessoal? Que tanto de álcool que reagem nessa proporção? 1 mol é 46 gramas, mas reagem 2 mols. Que tanto vai ser? 46 vezes 2, não é? Coloquei aqui a massa molar da água, mas a gente nem vai usar não, tá? 92 gramas de C2H5OH, ok? Então, pessoal, 92 gramas de C2H5OH reagem e formam 6 mols de água, não é? E se eu tiver 138 gramas de etanol, que tanto de água que vai ser formado? Aí eu posso usar essa relação. Quantidade de etanol em gramas, quantidade de água em mols. O que eu não posso é usar, vamos dizer assim, número de mols de etanol e massa de etanol. Aí vai confundir tudo, tá? Mas eu posso montar uma regra de 3 dessa forma aqui. 92 gramas de C2H5OH reage e forma 6 mols de H2O. 138 gramas de C2H5OH. Quantos mols de H2O que vai formar? Faz a regra de 3 normalzinha e você vai perceber que serão formados 9 mols de água. A outra opção é você usar a massa de água, só que depois você vai ter que transformar essa massa para mols. Esse valor que você vai encontrar, você vai ter que transformar para mols e vai ser justamente esses 9 mols aqui, tá bom? Então, a gente pode resolver dessa forma também. Então, encerrando aqui, pessoal, tá? Se ficar com dúvida, me procura, resolva os exercícios e a gente continua na próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima.